Assim, eu não entendo, eu não assisto, eu não consumo coisas de hospital, eu não entendo sobre filmes de hospital, sobre séries de hospital. Eu realmente nunca assisti, mas quando The Pitt aparece na sua frente, você não pode ignorar. Quando mostram situações entre os personagens e a vivência de hospital e o caos dessa vivência de hospital, principalmente o caos da vivência dos personagens e essa relação entre humanos, é impossível você não parar e assistir. Se você vai tratar de uma premissa tão normal, rotina de hospital, uma coisa extremamente normal, você precisa ter algo a mais. Porque se for olhar só pelo lado daquele língua esquisita de médico que é falado o tempo inteiro, tipo assim, não importa, isso não me importa. Eu não preciso saber quão rápido ou como um médico lê um radiograma ou alguma coisa do tipo. Isso não interessa. O que realmente importa é como esses personagens vão lidar com essa situação a partir da leitura de um radiograma. E isso é muito engraçado, porque conheço pessoas que trabalham em hospitais, principalmente em emergências, e que fazem 12 horas de plantão, 10 horas de plantão. É estranho porque realmente chega um momento do dia, essas pessoas me falando, óbvio, que não importa se eles estão lendo um radiograma ou se eles estão lendo um exame, alguma coisa, porque eles sabem mais ou menos o que está acontecendo. Eles precisam mais saber da experiência que a pessoa teve para chegar no hospital. Porque eu não preciso saber se eu perder um dedo, o que eu vou fazer lá na hora. E nisso eu entro na evolução dos personagens na segunda temporada. E não só a evolução dos personagens, mas a evolução dos atores, que têm um domínio quase completo com os seus personagens e com o que eles têm que fazer. E a evolução dos roteiros e das direções dos episódios, que tratam sobre problemas muito mais elaborados e problemas reais. Não aquela coisa repetitiva da segunda temporada, que é o que trava em vários momentos, principalmente, que é o que mais me afastou da primeira temporada de The Pitt, que não me deixou acompanhar ela semanalmente. Quando o Whittaker entra no hospital, a primeira coisa que acontece com ele sujar o uniforme. E isso se repete 5 vezes durante a temporada. É um alívio cômico para cenas de extrema tensão e difíceis de assistir, como tem na primeira temporada, de muito impacto visual, e a partir disso tem que ter esse alívio cômico. Mas vocês entendem que é a mesma coisa? É a mesma coisa se repetindo 5 vezes em 5, 6 episódios diferentes. Neste momento, você vê os novos residentes, ou até o Whittaker e a Santos e todo mundo que cresceu junto com essa segunda temporada, os problemas e os alívios cômicos são diferentes. De um lado um pouco mais ácido, do outro um pouco mais reflexivo, um pouco mais inteligente, e a partir disso colocar todo mundo no mesmo nível, mesmo as pessoas que estão há 20 anos aos residentes normais que eu acabei de falar. Eu tava reparando isso muito quando eu terminei The Pitt, comecei a escrever esse texto, e ao mesmo tempo eu tava lendo o roteiro do Agente Secreto. Inclusive, peraí, esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. E aqui você vê que realmente o Kleber conseguiu dar um equilíbrio para todos os personagens, que não seja o Marcelo, porque aí realmente ele não precisa ter esse equilíbrio, que você consegue tratar todo mundo da melhor maneira possível, e dos momentos que os personagens aparecem em tela, eles estão na mesma qualidade. E realmente esse livro é muito bom. Esse livro, no caso, o roteiro, né? Mas não todos, porque em alguns momentos, por estratégia de série mesmo, de conseguir deixar ganchos para uma próxima temporada, dá um passo atrás em alguns personagens e coloca essa ideia de não vou resolver problemas por pura infantilidade, por pura ignorância do roteiro para conseguir com que gere esses ganchos para a próxima temporada. Mas a partir do momento que eles saem disso para uma cena onde acontece um acidente e 5 pessoas se ferem, isso você cria um caos e uma dramaticidade tão absurda, eu não consigo ver nada voltado à série conseguir fazer essa transição tão bem feita. É impressionante como você consegue assistir uma cena onde 2 pessoas estão discutindo e segundos depois você tem uma aula sobre empatia num caso de pedra no rim. E um episódio depois, quando você pensa que eles vão ser repetitivos com outro problema nos rins, eles te dão uma aula sobre essa busca pela saúde perfeita e pela vida perfeita que tá assombrando um monte de gente aí, de uma maneira extremamente cômica. Então você sai de algo muito, muito, muito dramático para algo extremamente cômico. E assim mostrando que não é uma série que só vai te impactar, não é uma série que ela é feita só para cenas de impacto, e como em cenas menos críticas tem o mesmo peso de casos extremamente complexos. E mostrando que não é só uma série de pré-produção e pós-produção maravilhosa, assim, não é uma série que só vai
te impressionar pelo fato das transições dos episódios, transições de cenas em cenas, de como a galera da pré-produção é extremamente qualificada. Isso é uma parada absurda. Eu não sei se vocês têm esse costume de assistir o pós-crédito das séries da HBO, que eles mostram os behind the scenes. Eu tenho costume e realmente é absurdo o tamanho da pré-produção dessa série. Casos de pessoas fechadas num escritório só comandando os radiogramas, só comandando as mensagens chegando pela TV. Isso é realmente impressionante como o nível de The Pitt tá alto, assim, é uma parada de louco, assim. E esse capricho todo na pré-produção mostra o respeito que a série tem com os assuntos que eles estão abordando. Porque nessa segunda temporada eles falam sobre eles falam sobre etarismo, eles falam sobre imigração, eles falam sobre todas essas questões envolvendo imigração nos Estados Unidos, principalmente envolvendo pessoas com pouco dinheiro, criticam de forma sustentável a luta que é do povo dos Estados Unidos para conseguir um plano de saúde e pagar um hospital de qualidade, sempre de uma forma muito respeitosa com quem está assistindo e com os assuntos com que eles estão falando. E também se importam com a gente, porque para mim a melhor coisa que pode acontecer no final de The Pitt, no final de todos os episódios, é aqueles créditos com uma musiquinha calma, com um violãozinho calmo, falando assim, desculpa por ter que mostrar tudo isso para vocês, mas a gente precisa. Então toma esse brinde aí de calma e de respiro para preparar para próximos episódios. Mas assim, não é um mar de rosas. Eu acho que é uma grande série, mas tem coisas que incomodam, principalmente pelo fato do que eu falei lá em cima, de conseguir juntar vários assuntos diferentes com a mesma linhagem, assim, a mesma linguagem, e a partir disso criar um estilo próprio. Aí eu tenho uma pergunta, por que então seguir uma linguagem de 6 episódios, com cortes maravilhosos, com magic cuts, com match cuts, tão bem feitas a partir de som, a partir de olhares, a partir de movimento de câmera, para 2, 3 episódios no meio da série, onde você tem cortes completamente disruptivos com a linguagem que você estava criando, completamente fora do padrão de uma temporada e meia, com blacks de extremo mau gosto, onde você quebra totalmente a imersão de estar num local, tá tentando contar 1 hora de episódio, rodada durante 1 hora na vida real, e você corta ele com 1 segundo, meio segundo de black, sendo que você não precisa dar esse descanso. Isso que eu tô falando de quebrar a linguagem e a fluidez, porque você tava num flow tão bom de caos, de ansiedade, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue ter um diálogo completo porque chegou alguma pessoa que tá precisando de ajuda, e do nada você corta. Fica 1 segundo respirando e volta. Mas tirando isso, é muito impressionante ver como eles conseguem acelerar no momento certo, quando conseguem desacelerar, como conseguem dar fôlego para quem tá assistindo e acelerar e tirar o fôlego em momentos certeiros e ao mesmo tempo ser empático, ser respeitoso, dar aulas sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre vários assuntos que precisam ser ditos, falar sobre vícios, falar sobre depressão, principalmente em um ambiente que a gente sabe que acontece muito e que precisa ser mostrado, é o que transforma The Pitt, a segunda temporada, em uma das melhores coisas que eu assisti nesses últimos 2 anos, principalmente se tratando de séries. Eu vi uma entrevista muito engraçada do elenco. Mas vocês já estão preparados para a nova temporada de prêmios? Como que tá sendo? E todo mundo falando assim, não, a gente precisa se recuperar primeiro, para depois ir para a temporada de prêmios. Porque realmente The Pitt vem para ser favorito novamente. Eu não sei se vai ter alguém que consiga superar. Tem muitas coisas boas acontecendo, principalmente nas séries, mas eu não sei se alguém chega no nível. E eu espero que alguém bata eles, porque se alguém bater The Pitt, quer dizer que o trem ficou bom. Assim, e eu acho que é o que a gente tá precisando. Quanto mais série, melhor. Quanto mais filme bom, melhor. E é isso que eu sempre penso. Vamos assistir filme bom aí, sempre.